prostrados diante de quem? E aí, em Êxodo 32, nós vamos ver então. Leamos a palavra do Senhor, que diz assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se prostram, e sacrificaram-lhe e disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios e dirão: para mal os tirou, este mal contra o teu povo? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, os quais por ti mesmo têm jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, e nem alarido dos vencidos, mas é alarido daqueles que cantam, é que eu ouço. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra bendita, e nós vamos orar para que Ele fale com ela aos nossos corações nesta noite. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tua misericórdia e tua graça. E agora nós oramos para que o Senhor abençoe a tua palavra aos nossos corações. Obrigado por este momento. Que o Senhor seja louvado em nome de Jesus. Amém. Este é um dos textos mais chocantes do livro do Êxodo. Aliás, se você não leu o livro do Êxodo, deveria ler, antes que você perca a parte preciosa da sua vida, né? Leia o livro do Êxodo, ele é maravilhoso. Mas leia com cuidado, leia com calma, leia para aprender, leia para entender, e leia para Deus falar ao seu coração. E ele conta para nós, e ao mesmo tempo nos alerta, ao fato de que é muito fácil
essas pessoas revelam-se contrárias a ele e aos seus mais simples preceitos. O povo que for arrancado da escravidão do Egito com mão poderosa, a poderosa mão de Deus. Agora, no momento em que Deus fica em silêncio, só com Moisés na montanha, essas mesmas pessoas que presenciaram o poder de Deus, viram as costas para ele e se prostram diante de um bezerro de ouro. Uma aberração humana. Como é que eles puderam fazer isto? E Arão, o sacerdote, como pôde aceitar uma coisa dessas? E os santos de Deus que estavam ali, por que se calaram? Meus irmãos, essas são perguntas que nós fazemos ao texto. Mas essas mesmas perguntas nós deveríamos fazer hoje. Este fim de semana no nosso país é um fim de semana e feriado dos mais tristes para o reino de Deus. É literalmente a festa da carne. Porque é isso que significa carnaval. É a festa da carne. É a festa da promiscuidade. É a festa das mais profundas e penetrantes e angustiantes manifestações de carnalidades humanas. Tudo que de mais profano se pode ter, promíscuo, blasfemo, nojento e moralmente degradante do que se pode imaginar, é praticado em nome da alegria. O pior é que muitos que se dizem cristãos, que se dizem salvos, e que se dizem santos, já vestiram suas máscaras, já colocaram suas fantasias, e estão por aí em blocos, se prostrando. Como podem reduzir a Deus a esse lixo? Como podem levar o nome do Deus Altíssimo ao dizerem-se crentes? Como é que podem levar o nome do Deus Altíssimo ao arraial do inimigo e a juntar-se a ele? Como podem? Mas essas mesmas perguntas eu acabei de fazer com respeito a Arão, a Israel. Mudaram-se os tempos, mas as práticas parece que continuam as mesmas. Por isso, meus irmãos e amigos, nós vamos olhar para o texto em tela nesta noite. Aprender com o passado e o presente. Aprender sobre a grandeza e a pureza de Deus, em contraste com a pequenez e as trevas que o homem se sujeita a viver diante daquilo que se prostra. Notemos então que enquanto Moisés estava lá no monte, prostrado diante de Deus, muitos do povo de Israel lá no vale prostraram-se diante dos ídolos advindos de sua própria carne. E enquanto meditamos, vamos clamar ao Senhor para que Ele jamais permita que nós nos dobremos a qualquer outro ídolo, a não ser somente a Ele. Que Ele nos livre da idolatria, que Ele nos livre da carnalidade, que Ele nos livre do pecado, e que Ele nos atraia para si, e nos permita viver para Ele, na presença dEle, e dobrados diante dEle tão somente. Prostrados diante de quem? Eu espero que ao terminar esta mensagem, a sua resposta seja: pastor, prostrado tão somente diante de Deus. Então vejamos o que podemos aprender com a palavra do Senhor aqui. Em primeiro lugar, nós aprendemos, meus irmãos, nesse livro do Êxodo, e a partir desse texto e contexto, que Deus, o grande Deus, Ele tem imenso prazer. Para você ver o contexto, e eu explico na sequência. Capítulo 24, versos 1 e depois os versos de 15 a 18, por gentileza. Deus tem prazer em que os seus subam a Ele, e tenham comunhão com Ele, e tenham intimidade com Ele. É o que diz o texto aí. 24, 1. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. Verso 2, só você, Moisés, se chegará ao Senhor. Eles não se cheguem,
nem o povo suba com ele, mas você chegará. Agora versículo 15. E subindo Moisés o monte, a nuvem o cobriu, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como que um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, aquilo que Moisés provou ali, Deus não escreveu para nós. Ele não descreveu para nós. E onde Deus não tem voz, não devemos ter ouvidos. Mas bem que eu gostaria de saber o que foi que Moisés viu naquele dia. Não é? Bem que eu gostaria de saber, se pudesse, eu não posso, mas a intimidade de Moisés com o Senhor, a nuvem cobrindo todo aquele lugar, e ele ali por 6 dias, e daí Deus fala com ele, e então 40 dias em íntima comunhão. Deus ama a comunhão. Por isso, cada vez que a gente não vem no culto, ele sente falta. Ele ama a comunhão. Quando ele desceu ao jardim do Éden, e Adão não estava lá, ele gritou: Adão, onde estás? Por isso, quando o povo se degenerou, ele desceu e disse: Noé, farei contigo uma aliança. E ele teve comunhão com Noé. Por isso, depois do dilúvio, ele chamou um homem, Abraão, e Abraão andou com Deus. Por isso, depois de Abraão, ele desceu e chamou Moisés, e da sarça ardente lhe falou: Moisés, eu vou ser contigo, eu vou usar você, Moisés, você vai andar comigo, nós vamos andar juntos, você vai ser o meu amigo, Moisés. Por isso, ele desceu dentro da fornalha ardente para proteger os seus. Por isso, ele encarnou-se, esteve em nosso meio. Por isso, ele chamou 12 discípulos. E aí ele disse que não chamaria mais eles de discípulos, mas amigos, porque ele ama a comunhão. Comunhão que às vezes nós não amamos. Comunhão que às vezes nós não damos tanto valor. Mas ele ama a comunhão. Meus irmãos, Deus tem prazer no momento de comunhão. Então, quando Moisés subiu lá, o Senhor teve aquela intimidade com ele ali maravilhosa. Deus se revela no momento da comunhão. Veja que Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Veja que Deus deu a Moisés, a partir do capítulo 24 de Êxodo, até o final, um dos maiores espetáculos em termos de construção e revelação divina, que foi o tabernáculo. Não é? Dentro do qual ele tabernaculou entre nós. Ele revelou-se a Moisés, ele falou com Moisés, ele disse a Moisés aquilo que ele iria fazer. Porque no momento de comunhão Deus se revela a nós. Não é sem razão que o salmista diz, porque ele ama a comunhão e ele tem prazer em revelar-se na comunhão. Na comunhão Deus dá orientações. Toda a trajetória do deserto, todos os perigos, todos os caminhos, em todas as lutas, Deus orientou Moisés para guiar o povo. Deus compartilha seus planos na comunhão, e ele o fez com Moisés. Deus separa pessoas para a sua obra na comunhão. A gente vê isso no livro de Atos, quando a igreja reunida orava, estava em comunhão com Deus, Deus disse: separai-me a Paulo e a Barnabé. Porque quando a igreja está reunida, Deus está fazendo obra maravilhosa, irmãos, ele ama a comunhão. É por isso que o Salmo diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos andem em união, porque isso dá prazer ao coração de Deus. Não é sem razão que Jesus disse: olha, vocês vão estar no mundo, por isso, Pai, eu peço que o Senhor guarde eles, que eles sejam um como nós somos, guarde eles do mal. Deus ama a comunhão. E ele separa pessoas nesse momento de comunhão. Mas pelo que eu percebo no texto, a comunhão parece que não é para muitas pessoas. Porque não são todas as pessoas que estão dispostas a ter intimidade com o Senhor. A pagar o preço, a se debruçar na presença de Deus, a gastar tempo com Ele. E há uma coisa maravilhosa que o texto nos revela.
Deus não tem pressa quando está com os seus em comunhão. Ele é diferente de nós. Se você observar o capítulo 32, versículo 1, quem disse que Moisés tardava não foi Deus, foi o povo. Porque Deus segurou Moisés 6 dias, depois falou assim, vamos ficar mais uns dias aqui. E aí ficou 20 dias depois, não, vamos ficar mais um pouco, Moisés, tá gostoso. 30, não, mais 10 dias. E 40 dias. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa em dispersar-nos da comunhão, irmãos. Ele quer que a gente viva com Ele cada dia, cada momento, em cada culto, em cada instante. Senhor, você está indo para o trabalho? Vá orando. Vá em espírito de oração. Você está fazendo um cafezinho lá no escritório para poder servir o pessoal? Fique em comunhão com Deus. Você está indo para o médico, enquanto está na fila, tenha comunhão com o Senhor. Você está no banco, aquela fila terrível, você está angustiado, tenha comunhão com o Senhor ali na fila. Ore em espírito. Ande em espírito, ande em comunhão com Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. A nuvem cobriu Moisés naquele momento de íntima comunhão, sabe por quê? Porque Deus tem prazer em que os seus subam a Ele. Suba a Deus em oração, suba a Deus em comunhão. Esse é o prazer de Deus. E isso significa, em primeiro lugar, prostrados diante de quem? Prostrados diante de Deus em comunhão. Em segundo lugar, quando o ser humano não sobe a Deus, desce aos labirintos mais profundos do pecado. E aí é o capítulo 32 que nós acabamos de ler. Enquanto Moisés estava no monte, em intimidade com o Senhor, em comunhão com Deus, na presença do Altíssimo, o povo lá embaixo, virou as costas para o Senhor. Se Moisés subiu na montanha, não desce. Aliás, este homem Moisés, não é? Este homem que nos tirou da terra do Egito, já não falam nem mais em Deus. Racionalizam tudo. Diz, olha, Arão, faz o seguinte, vamos fazer os nossos deuses do nosso jeito. Meus irmãos, Deus nunca tarda. Escute o que eu vou te dizer. Deus nunca tarda. Ele não tarda em responder orações. Ele não tarda em curar uma pessoa, se ele for curar. Ele não tarda em livrar ninguém. Deus nunca tarda. É nós que somos apressados. É nós que somos ansiosos. É nós que somos vítimas de um mundo agitado que quer tudo para ontem. Momento, quando o homem perde a paciência com as coisas de Deus, ele faz muitas bobagens. Se não, vejamos o que o povo fez. Primeiro, ajuntou-se. Diz o versículo ali que o povo ajuntou-se e pressionou Arão. Ajuntou-se para o mal, ajuntou-se para pressionar o sacerdote do Senhor, ajuntou-se para fazer o que era contrário à vontade de Deus. Trocou o Deus verdadeiro por falsos deuses e mentirosos deuses. Meus irmãos, Deus tinha tirado aquele povo do Egito com mão forte. Mas parece que o Egito não tinha saído de dentro do coração de muitos deles. Deus tinha tirado aquele povo com mão forte do Egito. Mas parece-nos que no coração de muitos deles, o Egito estava mais vivo do que nunca. Porque esse bezerro nada mais é do que uma réplica de um Deus que era adorado no Egito. Então eles passaram a racionalizar os feitos de Deus. Aí já disseram, este Moisés que nos tirou do Egito. E pressionaram Arão, que era o líder naquele momento. Agora, líderes frouxos e famintos por posições, cedem aos caprichos e corações podres dos idólatras. E cedem ao ponto de deixar o povo enveredar-se por caminhos vergonhosos. Se não, note o que diz o versículo 25 do capítulo 32. Vendo Moisés que o povo estava nu. Vou repetir. Vendo Moisés que o povo, que povo, gente? O povo que dizia ser o povo do Senhor, estava nu, porque Arão o havia despido para a vergonha de seus inimigos. Olha só as profundezas terríveis que uma pessoa pode chegar quando ela vira as costas para Deus. Líderes frouxos criam sincretismo entre o santo e o profano, o que no versículo de Números 4, 5 e 6.
O resultado de um líder fraco é um povo perverso e um verdadeiro carnaval religioso. Um verdadeiro carnaval. Se não, veja o que diz o versículo 6. Madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, beber, depois levantaram-se para folgar. E essa palavra folgar no texto é levantou-se para se dar a promiscuidade. Já pensou? É por isso que em Romanos capítulo 1, diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra todo aquele que é perverso. E quem é o perverso? Aquele que, sabendo da existência de Deus, vira as costas para ele e vive como se ele não existisse. Então Deus o entrega aos desejos malignos do seu próprio coração, e ele vai aprofundar-se, ele vai aterrar-se, ele vai dedicar-se às coisas terríveis e pecaminosas que o seu próprio ser vai produzir. A consequência imediata é o desagrado do Senhor. Versículos 7 e 8 do capítulo 32 diz para nós exatamente isso. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce depressa, porque o teu povo, note que Deus não diz mais meu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Verso 9, aliás 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes ordenara, e eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, sacrificam-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. A consequência imediata é o desagrado do Senhor. Meus irmãos, Deus vê quando estamos com Ele, mas Ele também vê quando não estamos. Ele vê que quando a gente faz para a gente mesmo, para se promover, para ganhar alguma coisinha diferente, Ele vê, Ele sabe. Deus sente a dor da traição. Veja que o coração do Senhor aqui diz, tanto no versículo de número 10, ele vai dizer assim: Moisés, olha, eu pretendo destruir esse povo. Vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou destruir todo esse povo, aí de você eu faço uma grande nação. Deus tensiona dura disciplina, ainda que esta é apaziguada quando fiéis intercessores se posicionam diante dele. Meus irmãos, o povo havia virado as costas para Deus, deram-se num verdadeiro carnaval. Deus queria destruí-los totalmente, tensionava, não decretou a destruição, é diferente. Se Deus decreta, não tem mais como voltar atrás. Ele tensionava, até mesmo para ver se Moisés se colocaria como intercessor, como mediador. E Moisés vai fazer exatamente isso. E talvez seja isso que você deva fazer nesses dias de carnaval. Você tem parentes, você tem talvez pessoas da sua família, você tem amigos, você tem talvez filhos, você tem pessoas que estão achando que isso aí é brincadeira. Que é brincadeira vestir um homem de Jesus, ensanguentar e jogar nas ruas de São Paulo, e o diabo correndo atrás dele, e que isso tudo é brincadeira. Eles acham que isso tudo é brincadeira. Eles estão zombando do Altíssimo, zombando do Deus Todo-Poderoso, zombando do Criador, e acham que, e como diz Provérbios, ainda dizem, fizemos isso por brincadeira. Mas Deus não leva brincadeira, blasfêmia contra o seu nome. E meus irmãos, eu não tenho dúvida de que se a igreja de Jesus não tivesse intercedendo por este mundo mau, há muito isso aqui já teria sido destruído. Mas como Moisés colocou-se na brecha e intercedeu pelo seu povo, dizendo: oh Senhor, não faça isso, Deus, Tu és tão bondoso, maravilhoso, glorioso. Se o Senhor destruir esse povo no deserto, o povo lá no Egito vai dizer: está vendo? E Moisés se apresenta como mediador, ele ora com consciência, e ele é ouvido e considerado por Deus. Escute bem o que eu vou te dizer: toda vez que um homem, uma mulher de Deus, dobra os seus joelhos e clama aos céus, e busca o Senhor, e se coloca na presença dEle, Ele abre os céus e ouve, Ele abre os céus e atende, Ele abre os céus e age. Porque Ele disse que faria isto. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, e eu virei e sararei essa terra. Moisés coloca-se diante de Deus, versículos 11, 12, 13. E olha o que está escrito no versículo 14.
Então o Senhor não fez o mal que dissera ou que intentara fazer. Todo pecador merece o inferno. Todo pecador sem Jesus está indo para o inferno. Todo pecador sem Jesus que ainda não se arrependeu, se morrer hoje, vai para o inferno, que é um lugar real. Porém, na paciência de Deus, por causa do mediador Jesus Cristo, e talvez por causa de alguém da sua família, você ainda está vivo. E Deus está te dando a oportunidade de se arrepender e crer nele como seu Senhor e Salvador. Deus podia ter acabado com aquele povo, irmãos, num piscar de olhos. Mas Moisés se dobra diante de Deus, não de um ídolo mudo, não de um ídolo surdo, não de um ídolo cego, não de um ídolo que tem mão, mas não pode socorrer, que tem pés e não anda. Não, diante do Deus vivo. Ele diz: ó Senhor, Tu és o Deus da misericórdia. Tenha compaixão. E a palavra do Senhor diz que Ele é ouvido e concede. O povo prostrou-se diante do bezerro. Prostrado diante de quem? Terceiro lugar, um povo perdido no meio do seu pecado precisa de um servo de Deus para trazê-lo de volta à comunhão com o Senhor. Precisa de servo de Deus para abrirem os seus olhos, para que eles venham a ter comunhão com o Deus verdadeiro, não com ídolos vãos. Os versículos de 15 a 29 falam da descida de Moisés do monte. O verso 15 começa dizendo: desceu Moisés do monte. E note uma coisa importante: ele desce com as tábuas da lei. E o que eram as tábuas da lei? A palavra de Deus. E ele desce com as tábuas da lei, com a palavra do testemunho nas mãos. E ele vai para o meio do povo. E aquelas tábuas, diz a palavra do Senhor no verso 16, eram a escritura divina. E sabe por que Moisés vai com a escritura divina para o meio do povo? Porque não há como um pecador se voltar para Deus sem que ele ouça a palavra de Deus. Iluminada por ele, regada por ele. E Moisés desce com essas tábuas. Moisés deixa o monte da comunhão e desce ao vale da perdição do seu povo. Moisés traz em suas mãos o tesouro da Escritura de Deus, tesouro que todo cristão deve ter em suas mãos cada dia. Pedro, aliás, vem dizer para nós que todo crente deve estar preparado, com convicção clara, para poder responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da sua fé. Mais do que estar em nossas mãos, a palavra do Senhor tem que estar na nossa cabeça e em nosso coração. Moisés traz em suas mãos o tesouro da Escritura de Deus. Você já descobriu que a Bíblia é um tesouro? Você já descobriu de verdade? E tem amado ela como um tesouro? E tem procurado entendê-la como um tesouro? Meus irmãos, este é o maior tesouro que se pode ter neste mundo. Todo aquele que partir desta terra sem este tesouro em seu coração, estará eternamente no lago de fogo. Todo aquele que não ouvir estas palavras, será condenado eternamente. Ela é o maior tesouro que se pode ter. Moisés desce com as palavras de Deus, com as tábuas da lei em suas mãos. E de longe ele ouve com os seus auxiliares o grande carnaval que havia virado Israel. E Moisés vê as profundas trevas de seu povo materializadas em um bezerro, a quem, de forma blasfema, ousavam chamar de deuses de Israel. Meus irmãos, quando o ser humano perde a intimidade com Deus, torna-se louco espiritualmente. Torna-se falta de juízo. Ele faz coisas terríveis, horríveis. Ele passa a fazer tolices. Seu pecado se multiplica. Ele passa a não ver suas loucuras. Ele torna-se passível de disciplina severa. Ele cai em desgraça. O que me chama a atenção aqui nesse texto é porque dos versos 11 ao 13, Moisés vai diante de Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia, não coloque uma mão pesada sobre o teu povo. Mas quando Moisés chega lá no meio do povo,
Olha os versos de 25 em diante, por gentileza. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, sai daí, e venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passe pelo meio do arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo. E naquele dia 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai vossas mãos ao Senhor, cada um será contra o seu filho, seu irmão, e isto para ele vos dar hoje a bênção. Quando Moisés chega lá e vê a aberração, ao ponto mais profundo que o homem pode chegar da blasfêmia contra Deus, Moisés, direcionado pelo próprio Deus, faz com que a justiça seja executada. Porque o homem passa a fazer tolices sem Deus, e é passível de disciplina, e ele cai em desgraça. O versículo de número exatamente 28, diz que caíram 3.000 mortos. Quando o ser humano cai, meus irmãos, ele precisa de perdão, de limpeza divina, ele precisa saber que pecou, precisa de um mediador, precisa que sangue seja derramado em seu favor. Esses morreram para que outros vivessem. Era Deus fazendo uma limpeza no meio do arraial. Prostrados diante de quem? Moisés estava no monte diante de Deus, enquanto que o povo se prostrou diante de um bezerro. Moisés desce, vê toda aquela anarquia, e ele se prostra diante do Senhor e clama: Deus, não os destrua. Mas quando ele chega lá embaixo e vê todo aquele mal, Deus o direciona a que tire do meio do povo aqueles blasfemos amaldiçoados. Em último lugar, arrependimento, propiciação e perdão trazem reconciliação, mas não livram de consequências. Escute o que eu estou te dizendo. Arrependimento, propiciação e perdão trazem reconciliação, mas não livram de consequências. Os versículos de 33 a 35, conforme a gente vai ler, vai mostrar isso. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito, onde eu te tenho dito: eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Perceba, depois que Moisés intercede, Deus permite que os levitas acabem com aqueles blasfemos. Mas o povo que tinha endossado aquelas atitudes, Deus diz para Moisés: Moisés, guia esse povo. Mas lembre-se, eu vou visitá-los. E no dia da visitação, eles vão ser achados no seu pecado. Deus aceita sacrifícios que Ele mesmo designa. E o sacrifício salvador, naquele tempo, eram bezerros, eram ovelhas, que representavam o Senhor Jesus Cristo. Depois que Jesus veio, o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morreu para dar vida àquele que nele crê. O Senhor aceitou o sacrifício de Jesus, como o Senhor aceitou os sacrifícios feitos naquele período ali, para cobrir o pecado daquele povo. No entanto, as decisões finais não são do homem, sempre são de Deus. Veja que os versículos de número 33 e 34 dizem isso: aquele que pecar contra mim, Moisés, deixa que eu vou decidir o destino dele, não é você, não são eles, sou eu. Deus jamais deixa o seu verdadeiro povo, tanto que ele chamou os levitas, tanto que ele pediu para Moisés conduzir o remanescente. Deus jamais deixa o seu verdadeiro povo. Deus, por ser Deus e justo que é, no dia da visitação, tratará com todos, crentes e não crentes. E Deus trata mesmo. E não pensemos nós, meus irmãos, que por sermos crentes, um pai, e pelos descrentes como criador. E Ele tratará cada um no seu devido tempo, do seu devido modo.
Deus preza pelo seu nome. Prostrados diante de quem? Moisés esteve prostrado diante de Deus, o povo diante de bezerros. Moisés desce e faz sacrifícios para que esse povo se volte para o Senhor. Parte dele é eliminado. Deus perdoa, reconcilia, justifica, mas consequências vão permanecer. E no decorrer da trajetória do povo, Deus vai trabalhar com eles e Deus vai tratar com cada um deles. Por isso, preze pela comunhão com Deus. Esta é uma dádiva na qual Deus tem grande prazer em revelações. Sabe, irmão, sabe por que pessoas às vezes tomam melhores decisões que outras? Por causa da comunhão com Deus. Preze pela comunhão com Deus. Lembre-se sempre de que qualquer pequeno afastamento de Deus pode levar a grandes tragédias espirituais e profundos abismos do pecado. Qualquer pequeno afastamento de Deus pode levar a tragédias eternas. Enquanto há vida, há lugar para arrependimento e perdão, mas as consequências podem ser duras. A visitação divina tem data e agenda, e nenhum ser humano faltará neste dia. Escute, pode ser que um dia o seu filho tenha uma grande chance de ser um advogado, pode ser que ele tenha a chance de ser um médico, pode ser que ele tenha a chance de ser um doutor, um engenheiro, pode ser que ele tenha alguma chance, 20%, 30%. Mas é 100% certo que diante do justo juiz, todo ser humano estará. Ninguém faltará no dia da visitação. Ninguém. Todos estarão lá. Os crentes no tribunal de Cristo e os descrentes no juízo final. Mas todos lá estarão. Esse texto que nós lemos é um texto que é só uma questão de tempo para o Senhor visitá-lo. É só uma questão de tempo. Sabe, desse povo de Israel aqui que saiu do Egito, somente os homens de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. Porque os de 20 anos para cima que saíram do Egito, no dia da visitação lá, Deus fez com que caíssem no deserto. Mesmo sendo o seu povo. Mesmo sendo o seu povo. E não só isto, mas no dia da visitação final, que é o dia dos tempos finais, o Senhor vai tratar com cada um deles. Eu quero terminar com a aplicação final. Se você notou, esse texto é um belo quadro ilustrado do nosso Salvador. Como Moisés subiu no monte, há 2000 anos atrás, Jesus deixou esse mundo e subiu aos céus. Como Moisés foi ter comunhão com Deus, o Filho está em plena comunhão com o Pai. Como Moisés foi receber as revelações, as tábuas e a orientação do tabernáculo, a construção do tabernáculo, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, está no céu, construindo um lugar, não é? Uma morada eterna para aqueles que nele se refugiam. Como naquele tempo, em que enquanto Moisés estava lá, o povo enjoou de esperar e virou as costas para Deus, ao longo dos anos, temos visto que muitas pessoas têm, parece que desistido de esperar a volta do Salvador. Muitos descrentes têm zombado de Cristo. E chegam a dizer mesmo, você ainda acredita que... Alguns que se dizem cristãos, vivem como não cristãos, e estão se levantando e se divertindo neste mundo perdido, vivem como se Cristo nunca fosse lhes cobrar nada, e nem mesmo voltar para levar os seus. Outros, pressionados, em minoria, mas fiéis, esperam cada dia a glória do Senhor. Estes não serão decepcionados. Porque assim como Moisés, depois de 40 dias, desceu do monte e pegou o povo não é, naquela orgia terrível, Jesus virá dos céus para buscar a sua igreja. E da mesma maneira como Moisés disse, povo do Senhor, sai desse meio. A Bíblia diz que vai soar a trombeta, a voz do arcanjo vai ser ouvida e o Senhor vai chamar a sua igreja para subir para ele. Então a tribulação e grande tribulação vai ser derramada sobre esse mundo. Mas os de Jesus vão estar com ele. Os demais sofrerão juízo. Este é chamado o dia da visitação.
E meus irmãos, Deus visitou aquela maligna geração, de modo que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, dos de 20 anos para cima, ninguém mais entrou. E no dia dos juízos, todos haveremos de dar contas a Deus pela vida que vivemos. Senão, preste atenção no que o profeta Daniel diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, mas outros para a vergonha e horror eterno. Os sábios, porém, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça vão refulgir como as estrelas para sempre e eternamente. Porque estes viveram vidas dobradas diante do Altíssimo, enquanto aqueles viveram dobrados diante de si mesmo e dos ídolos vãos desse mundo. Dobrados diante de quem? Eu acredito em decisões sérias. E acredito que Deus nos deu a bênção de ouvir a sua palavra e podemos tomar decisão do nosso país. Eu estava vendo uma reportagem hoje, até que me mandaram no WhatsApp, dizendo assim: Campina Grande rejeita o carnaval e promove a maior conferência evangelística de todos os tempos. Rapaz, eu quase dei um pulo de alegria. Eu conheço o pastor que cuida dessa conferência. Campina Grande rejeitou o carnaval e dobrou-se diante do Deus Altíssimo. Você pode imaginar que coisa maravilhosa? Você acredita que é possível o nosso país fazer isso, irmão? Você acredita que Deus pode levantar uma nação para que ela possa se tornar dele nos dias atuais, dobrando-se só diante dele? Você crê de verdade que o Senhor é poderoso para poder colocar no coração e salvar tantas pessoas que nós chegamos ao ponto de rejeitar o carnaval e dobrar-se somente diante de Deus? Deus é poderoso para fazer. Dobrados diante de quem? Você pode dobrar-se diante de Deus hoje para orar pelo nosso país, para que ele possa se tornar do Senhor, para que almas sejam salvas, para que vidas sejam preservadas, para que no final desses dias os nossos jovens que estão no acampamento voltem fervorosos, animados, firmes, dispostos a servir o Senhor. Você pode orar para que a nossa igreja seja uma igreja viva, não é? Vivificada pelo Espírito Santo, poderosa em palavras e obras, que envia obreiros, que tem obreiros que trabalham na região, que fazem o melhor para Deus onde estão. Você pode se dobrar diante de Deus e Deus pode fazer. Deus não destruiu toda a nação, porque Moisés disse: Senhor, tenha misericórdia. E o mesmo Deus que ouviu Moisés ainda ouve orações. E pode nos ouvir. Dobrados diante de quem? Muitos estão dobrados aí diante dos ídolos. É de dar dó. É de lágrimas virem nos nossos olhos. Então eu quero convidar vocês a nos dobrarmos diante de Deus. E aclamar pela nossa cidade. E aclamar pelo povo brasileiro. Que o Senhor os livre dessa idolatria maldita. E que eles se tornem para o Senhor. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, como Moisés, nós queremos subir o mais alto que pudermos, em oração, através de Jesus, até que a nuvem do Senhor nos envolva, até que a intimidade do Senhor seja, ó Deus, sentida no mais íntimo do nosso ser, até que a tua voz seja clara completamente, até que nenhum sentimento nosso mais prevaleça, até que a tua vontade seja feita perfeitamente. Nós queremos subir, Senhor, subir para que o Senhor fale conosco, subir para que o Senhor nos mostre os teus planos, subir para que o Senhor opere em nossas vidas, subir para que nós possamos ter o poder do Senhor, para que aqui, enquanto vivermos, possamos viver para a glória do teu nome. Senhor, nós queremos nos dobrar diante de ti e nos prostrar diante do Senhor. E agora queremos fazer isso, ó Deus, em nome de Jesus, em favor daqueles que perecem, daqueles que estão sem salvação, daqueles que não te conhecem, daqueles que estão se entregando, ó Deus, aos prazeres de sua carne, mas daqueles também que já te ouviram tantas vezes e até agora permanecem descrentes, incrédulos. Nós queremos orar por estes, e queremos pedir em nome de Jesus, que assim como os levitas ouviram a voz de Moisés, quando disse: venham para cá, servos de Deus, e eles foram, que os teus, Senhor,
que estiverem aqui neste templo hoje à noite, mas que ainda não creram, que estiverem na nossa cidade, mas que ainda não creram, que eles venham para o Senhor, que eles se convertam do seu mau caminho, e que eles se dobrem na tua presença, rejeitem o mal e apeguem-se ao bem. Nós oramos, Deus, pela nossa nação, Senhor, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia, abra os olhos de muitos, para que estes venham enxergar, ó Deus, a maldição em que vivem, as tragédias que praticam, o pecado, ó Deus, em que estão enlameados, até que eles possam, ó Deus, serem arrancados do Senhor de lá, e venham ser lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Abençoe a nossa cidade, abençoe, ó Deus, a nossa vida, para que nós, como Moisés, sejamos aqui na tua presença, buscam alma por alma, até que todos venham a se dobrar diante da tua presença. Ó Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Venha usar as nossas vidas. Enquanto você está com a sua fronte curvada, eu quero fazer 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: você já se dobrou diante de Deus de verdade e completamente reconhecendo-se pecador e Jesus Cristo como seu Salvador? Como único Deus? Você está dobrado diante de quem? Se você ainda não se dobrou diante de Deus, eu quero convidar você a fazer isso hoje à noite, a render-se, a reconhecer-se completamente necessitado de Jesus, e nele crer de todo o seu coração, para que a salvação alcance você. Há alguém nesta noite que quer dobrar-se diante de Deus, está decidido a dobrar-se diante de Deus para sempre? Se há, eu peço que você levante uma de suas mãos, e nós vamos orar pela sua vida nesta noite. Há alguém? Deus seja louvado. Em segundo lugar, dentre os que já são crentes agora, há alguém nesta noite que vai dizer: pastor, eu entendi o recado do Senhor. Eu quero ser como Moisés, que diante do Senhor se dobrou, do Senhor Deus Todo-Poderoso, para clamar em favor do povo perdido. E eu não só quero orar, mas eu quero pegar a tua palavra em minhas mãos e ir até eles, e lhes falar do seu pecado e da salvação que há em Cristo. Há alguém nesta noite que quer assumir esse compromisso de tornar-se um proclamador como Moisés? Levante uma de suas mãos, nós vamos orar pela sua vida. Amém. Graças a Deus. Deus precisa de nós, irmãos. Deus quer usar as nossas vidas, irmãos. Ele decidiu usar pessoas, e Ele quer usar a sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nada sabem, que estão perdidos, que vivem nas trevas, que estão indo a passos largos para o inferno. Dê a eles ousadia, dê a eles êxito, dê a eles alegria, dê a eles poder do teu Espírito Santo, para que eles cumpram fielmente a santa e bendita obra do Senhor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Dobrados diante de quem? Você sabe. O seu coração sabe. Que seja diante de Deus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou